Olá, povo de Deus! Estou aqui para mais uma Palavra das 15. Eu volto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Você é bem-vindo aqui. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui ministrando a Palavra de Deus para os vossos corações. Seja Deus louvado pela tua presença aqui nestas lives. Seja Deus louvado pela tua presença aqui nesse vídeo. Eu quero dizer para você que nesse vídeo você vai, se você conseguir ouvir tudo, assistir todo esse vídeo, é um vídeo aproximadamente 20 minutos. Se você que não está comigo agora presente, você deparou com esse vídeo aí pela sua plataforma, no seu YouTube, e você está vendo esse vídeo e você viu, você não sabe o que vai surgir, o que vai acontecer. Eu quero te aconselhar, em primeiro lugar, já se inscreve no meu canal, PR João Guimarães, porque além desta mensagem, tem tantas outras mensagens que pode transformar a tua vida, mudar o teu coração, assim como tem feito com muitas pessoas. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você, você pode acionar o sininho e você receberá mais mensagem, porque nós estamos ministrando toda semana de segunda a sexta-feiras. E quando eu digo Palavra das 15, é porque são uma live que é transmitida justamente às 15 horas. Então, meu amado, meu amigo, eu quero dizer para você que aqui Deus te ensina, aqui Deus te conforta, aqui Deus te exalta, aqui Deus te coloca numa posição de reflexão, de pensamento, e aqui Deus, uma vez mais, mostra o caminho do céu para a tua vida. E com certeza tudo irá bem para a glória do nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. O assunto desta tarde é muito interessante. O assunto desta tarde é Davi, o rei Davi, é um exemplo a seguir. O rei Davi é um exemplo a seguir. E por causa do seu exemplo a seguir, pessoas que o rodeiam, não todas, mas pessoas que o rodeiam, também traz lições para que a gente possa prosperar na nossa vida. Traz-nos ferramentas relevantes para nós usarmos na nossa vida. Eu quero trazer um exemplo hoje de um homem por nome de Itai. Esse homem era um estrangeiro que chegou em Jerusalém e foi ser servo do rei Davi. E ele traz uma decisão para com Davi, que é um exemplo a ser seguido. É como Ruth fez com Noemi. Ele decide a viver com Davi, até mesmo no meio dos caos. Porque tem pessoas que querem ficar com a gente quando as coisas estão bem, quando as coisas são favoráveis, quando as coisas estão caminhando de vento em popa, quando tem muita alegria, quando tem propostas e quando tem promessas, quando tem finanças, ou não é? Quando as coisas andam bem, quando tudo está no azul, a conta bancária, o cartão de crédito está maravilhoso. Então, você tem alguém que queira ficar com você. Mas quando ele sabe que você não está mais numa situação desta, porque a nossa vida é como uma roda gigante, uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está aqui embaixo,
e a gente vai seguindo assim, sobe, desce, sobe, desce. Quando você está lá em cima, tem amigos que estão com você. Mas quando você está embaixo, normalmente tem amigo que desiste de você. Então é sobre esse assunto que nós estaremos falando hoje. Estaremos falando exatamente sobre isso. Este companheiro Davi, por nome de Itai, ele é um exemplo de amigo. É um exemplo de amigo. Vejamos, pois, na ocasião que Davi foge de Jerusalém por causa do seu filho Absalão, ele foi obrigado a fugir de Jerusalém por causa do seu filho, porque o seu filho estava roubando o seu trono. Então, a situação de Davi era muito triste para Davi. Davi estava deixando uma cidade cujo o seu nome estava nela, a cidade de Davi. Jerusalém é o monte que Davi conquistou com os seus desafios, com as suas lutas. Ele amava aquele lugar. Ele amava aquele lugar como amava o trono, como amava ser rei. Mas agora, Absalão armou uma cilada para se tornar o novo rei de Israel. E Davi, para não medir força com Absalão, seu filho, ele está saindo de Jerusalém sem rumo, sem destino. E para isto, seus soldados, todos os familiares, as pessoas que estavam do lado dele, estão indo com ele. Mas, no meio de todo este povo, ia também com ele um homem por nome de Itai. Este homem é um homem que estava para exercer ali um comando dos homens de Gate. Então, esse homem era estrangeiro, esse homem não era nem de Jerusalém. Esse homem era recém-chegado ali, mas simpatizou com Davi e determinou: vou viver com Davi, vou estar do lado do rei Davi. Mas ele não contava com esta situação, ele não contava com esta luta que Davi iria passar. Mas ele decidiu a ficar com Davi incondicionalmente. Incondicionalmente. Isto é que faz a diferença. Ele decidiu: eu sou seu amigo incondicionalmente. Independente de você ser o rei, se você não ser o rei, eu sou seu amigo. Você aceita eu estar do seu lado? E Davi, por bem, aceitou ele, mas incondicionalmente. Não foi pelo dinheiro, não foi porque ele simpatizou, ele quer ficar com Davi. Ele era o verdadeiro amigo de Davi. Não obstante, ou um contrário de tudo isso, Davi tinha um conselheiro por nome de Aitofel. Este também o traiu, e era um conselheiro de muitos anos. O traiu e o abandonou. Mas este homem recém-chegado disse: vou ficar. Então Davi, no meio de toda aquela turbulência, Davi, no meio daquela situação tão terrível, por isso que eu digo, o rei Davi é um exemplo. Porque, olha, no meio de uma situação, perda do trono, perda da sua cidade, Jerusalém, está precisando sair, fugido do seu próprio filho, foi roubado pelo seu próprio filho, tomar o trono do seu próprio filho. Então, há uma angústia tão grande na sua alma, há uma dor tão grande no seu coração, que se ele não lembrar de outras pessoas, está justificado. É uma justificativa aceita. Porque a situação que ele se encontrava não era para ele se preocupar com A ou com B. Não. Ele estava agora sem cabeça para pensar em alguém.
Mas Davi demonstra aqui um exemplo. Um exemplo. O que Davi fala? Ele veja todo mundo seguindo ele. 600 homens. E mais mulheres e muita gente seguindo ele. Saindo de Jerusalém. Deixando Jerusalém. Levou todos. E agora chega no verso 19, eu estou em 2 Samuel capítulo 15, quando chega no versículo 19, olha a atitude deste rei Davi. Olha a atitude. Veja se eu e você teria este pensamento no meio de uma situação dessa. Preste atenção. Eu estou trazendo aqui um diferencial. Porque quando está tudo bem, tudo normal, tudo andando, tranquilo, então você tem tempo de pensar em A, em B, além de você pensar na sua família, além de você pensar nos seus, mas você pode pensar até mesmo naqueles que não são ainda arraigados com você, ou que chegou agora há pouco ainda, não entrou nem no costume. Então, às vezes, você nem lembra muito dessa pessoa e vai tocando, ou se tiver tudo bem, você te lembra, mas quando fecha o circo, fecha a porta, acaba o dinheiro, acaba o trono, acaba a posição, acaba a sua liderança, acaba a sua alegria, acaba a sua tristeza, vem a sua tristeza, invade a tua alma a maior angústia por uma contrariedade íntima sua, o seu próprio filho. Meu amado, é poucos que têm cabeça para pensar em alguma coisa. É poucos que têm cabeça para pensar em alguma coisa. Até as suas decisões, você fica meio perdido, sem saber o que fazer. A situação de Davi era muito mais do que isso aqui, que eu estou tentando verbalizar para você. Muito mais que isso. Mas Davi olha para este estrangeiro, por nome de Itai, e diz para ele. Então o rei se voltou para Itai, olhou para Itai e disse para ele: por que você está vindo conosco? Volte para a cidade ou fique com o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo. Não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo os seus parentes, e que a bondade e a felicidade o acompanhem. Davi, preocupado com uma pessoa recém-chegada no seu colégio ali de soldado, ou em redor de você, do seu reino ali. Ele agora preocupado com Itai. Voltar a dizer para você, ele não tinha cabeça para... Se ele não lembra deste homem, ele estava justificado, porque ele não tinha cabeça para lembrar de alguém. Mas ele volta para um homem que parece a ter pouco interessante. Era um estrangeiro, estava exilado ali. E ele ia seguindo eles. E Davi disse, olha, você não precisa nos seguir.
Não precisa ir conosco. Você não é israelita. Você não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo aqui. Volte com o seu povo, ou volte com os seus parentes. Fique aí em Israel e recebe o novo rei aí para reinar com você. E que a bondade e a felicidade te acompanhem. Davi ainda abençoa o homem, diz, fica aqui, fica aí. Vai comigo, eu não sei nem para onde eu estou indo. Não sei nem para onde eu vou. Observe a preocupação de Davi para com o estrangeiro que estava ali, com ele. Isso aqui, irmão, isso aqui é muito fino. Isso aqui demonstra o equilíbrio de um homem no meio da tempestade. Isso aqui mostra um equilíbrio, uma estrutura de um homem no meio de um vale, no meio de uma decepção. Você consegue tomar uma decisão assim, no meio de uma decepção, no meio de uma tristeza, no meio de uma angústia, no meio de uma traição? Você tem cabeça para administrar aqui? Por isso que eu digo, rei Davi, um exemplo a seguir. Davi, com toda aquela turbulência na cabeça, com toda aquela situação complicada, eu vejo Davi pensando em Absalão diariamente. Não é porque o seu filho ia para o trono, não. É a forma que Absalão fez. Absalão o traiu. Absalão ficava na porta da cidade recebendo as pessoas e dizendo, deixe que eu resolva a tua causa, porque o rei não pode receber. Mentindo. E com isto ele ficou cerca de 4 a 5 anos assim fazendo, e ele foi conquistando as pessoas, porque ele atendia as pessoas, dispensava e dizia que o rei não estava, o pai dele, não estava em condições de receber. E ele foi agregando as pessoas, buscando as pessoas, e chegou um ponto que ele tinha um número na mão dele. E este número na mão dele foi com que ele fez buscou para ungir ele. E ele foi para Hebrom buscar uma unção de alguém para colocar ele como rei. Então Absalão foi o homem que traiu o seu próprio pai. E quando ele foi, olha aqui, passados há 4 anos, Absalão disse ao rei, deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor, mentindo, ainda usando o nome de Deus. Enquanto eu estava em Jesur, na Síria, prometi oferecer sacrifício ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta de Jerusalém, mentindo para o próprio pai. Está bem, disse o rei Davi, vai e cumpre o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Ele dizia às pessoas, assim que ouvirem as trombetas, digam a Absalão, foi coroado rei de Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia o sacrifício, mandou chamar Aitofel, que era o conselheiro de Davi, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilu. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e conspiraram, ganhando força. E a partir daí, quando veio a notícia para Davi, Davi saiu porque sabia que Absalão era um homem mau, ia voltar, ia fazer uma matança em todos. Então, e para evitar este sangue derramado, Davi sai da cidade. Mas o assunto aqui, com a cabeça que Davi estava, Davi ainda lembrou de Itai para aconselhar
a Itai a ficar e não seguir eles, porque não tinha nada para prometer para Itai. Então, Davi, um exemplo a seguir. Agora, a colocação do Itai, para nós concluirmos. Itai, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor. Isto é lindo, porque na proposta ali, na verbalização ali da palavra, ele apresenta Deus junto ali para dizer: olha, eu estou fazendo aqui um voto com a presença de Deus. Eles estão certo como vive o Senhor e como vive o rei. Eu juro que não importa o que aconteça, irei onde for o meu Senhor. O rei, seja para viver ou para morrer, estarei com o rei. Foi o voto de Itai. E o rei não questionou. Então, Davi respondeu: muito bem, venha conosco. Itai e todos os seus homens e sua família acompanharam Davi. Esta lealdade faz a diferença. Deixa eu te falar. Seja leal com o seu rei. Seja fiel com o seu rei. Porque lá na frente, Deus recompensará para você. Lá na frente, Deus te ajudará. Deus vai honrar você por você ter honrado o seu rei. Deus vai honrar você. Lá na frente, Deus honrou Itai e Davi coloca ele como comandante de uma tribo. Observa que há resultado para aqueles que têm fidelidade. Nunca deixe que a ilusão, o interesse próprio, destrui o seu relacionamento. Se você é amigo, você é amigo. Se você é companheiro, você é companheiro. Não importa a circunstância, não importa se está embaixo ou em cima, seja sempre o mesmo. Não mude de caráter, seja sempre o mesmo. Olha para Itai e olha para Davi, digno de um exemplo de seguir. Davi e Itai, dois amigos inseparáveis, incondicionalmente. E eu quero deixar esta palavra para uma reflexão. Como está a sua amizade? Dinheiro não é tudo. Poder não é tudo. A fidelidade tem que falar mais alta do que posição. Que Deus te abençoe. Palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado por ter passado esse tempo aqui ouvindo a palavra de Deus. Você é sempre bem-vindo conosco nesta live, neste canal. E se você ainda não nos conhece em outras plataformas, digite lá PR João Guimarães, você vai me encontrar em todas as plataformas. E as redes sociais, em todos os lugares você vai me encontrar lá e você vai saber um pouquinho mais sobre a minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Querido Deus e bondoso Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que têm me acompanhado, Senhor, por esses vídeos. Senhor, seja a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia. Visita o leito nesta hora, meu Deus, com o resgate da saúde, Senhor. No nome de Jesus, da alegria, da paz, da contentamento no coração do teu povo. Seja a tua realização, meu Deus, no meio da finança, Senhor. No meio dos projetos, para a glória do teu nome. Pai querido, santo, aceite a minha oração, que eu registro no nome de Jesus Cristo.